3. Você que nos acompanha toda quinta-feira no podcast Café com Vicenzo. Começa às 19 horas e hoje eu tô com uma entrevista especial, porque o convidado entende tudo de segurança pública. E se não entendeu, eu vou arrochar ele aqui, hein? Eu tô com ele, Delegado Laércio, um cara que é da segurança pública, que é delegado de polícia, que entende o que tá falando. Eu vou perguntar tudo pra você poder entender. Mas antes, vou passar a palavra pra ele dar um papo com vocês aí. Boa noite a todos, boa noite à audiência do Vicenzo. Gostei do Entende Tudo de Segurança Pública, já tô me achando, É uma satisfação para mim, Vicenzo, estar aqui contigo. Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo e eu tô à disposição sua e da sua audiência para responder aquilo que for respondível. Bora, então vou fazer o seguinte, pra gente começar tranquilo, light. A gente sabe que tem o delegado Laércio, aquele cara que sabe dar tiro, que prende vagabundo, mas eu quero saber quem é o Laércio em casa. O Laércio marido, o Laércio pai, o Laércio cidadão. A gente quer o lado humano do Laércio. Fala aí pra gente. Opa, o Laércio é um matuto. Ah, é o matuto? Matuto, nordestino, raiz das antigas. Cheguei em Brasília há 28 anos, de qual aproximadamente. Na verdade, eu vim do estado do Pará. Foi meu último destino, né? Uhum. Como um bom sujeito itinerante, eu sou nordestino, né? Nasci no estado de Pernambuco, fui registrado no estado de Pernambuco, mas na realidade nasci no estado do Ceará, é uma confusão danada. Nascer no Ceará, ser registrado em Pernambuco, vivi no estado do Pará, que foi meu último destino antes de vir parar em Brasília. Sou pai de 3 filhos maravilhosos que eu adoro. Vascaíno? Vascaíno? Como é vascaíno, pô? Como é que você sabe que eu sou vascaíno? Eu chutei aqui, bicho. A gente conhece o vascaíno aí, de longe. Vascaíno desde sempre, marido. Vou até trocar as perguntas difíceis que eu ia fazer aqui. Opa! Marido tá aqui, minha companheira, que aliás é sua colega de luta como advogada. Maravilha. Não é? E é isso, polêmico, nunca corri de uma boa briga. Dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eita. Esse é o Laércio. Agora, Laércio, vamos fazer o seguinte. Entrando um pouco na política, já a gente começar a tratar desse assunto que a gente ama, né? A gente gosta. Com certeza. É inevitável no Brasil, e já não é de hoje, já tem bastante tempo, quando a gente falar de política, o povo já lembra de polarização de Lula e Bolsonaro. Então, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente você ouve, né? Ela ressoa muito no teu ouvido. Delegado Laércio, você é Lula ou Bolsonaro? Veja, Vicenzo, essa percha de delegado Laércio, né, esse título que nós temos, muitas vezes confunde as pessoas que imaginam equivocadamente que todos os policiais são bolsonaristas radicais. Não, é polícia, é direita radical, é Bolsonaro e tal. Eu sou muito ponderado para falar sobre isso. Eu me intitulo um indivíduo de centro. Eu acho que essa polarização não está fazendo bem para o Brasil. As brigas que ela traz consigo não favorecem ao crescimento do nosso país. Desune família, desune amigos, separa amizades, né, antigas. Então, eu sou um cara que sou arredio a qualquer forma de polarização e de radicalismo. Em quem eu vou votar, eu te conto depois. Mas, a princípio, eu quero te dizer que eu não sou favorável a nenhuma forma de radicalismo e polarização. E, no meu humilde entendimento, isso tem causado grandes prejuízos ao Brasil. Eu acho que está na hora do brasileiro pôr a mão na consciência e escolher um caminho para fugir dessa polarização e desse radicalismo. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só reformular, porque eu entendi teu posicionamento. Mas para quem está em casa entender um pouco melhor. Sim. Quando a gente fala de Lula e Bolsonaro, muitas vezes a gente está tratando o quê? Direita e esquerda. Perfeito. Né? Quando a gente fala desses dois nomes, quando a gente personifica, né, a ideologia em Bolsonaro e Lula, talvez a gente acaba polarizando ainda mais. Então vamos lá. Dentro desse campo ideológico, você se alinha mais, né? Agora eu gostei. Você se alinha mais a qual campo? Você é a favor, por exemplo, do livre mercado, que é uma pauta... Sim, da direita. Da direita. Claro. Ou você é a favor da estatização, que é uma pauta da esquerda, o Estado maior, o Estado mais forte.
Ou você acredita que não? Em determinados momentos a gente precisa se adequar ao livre mercado, em outros é importante o Estado ser maior ou não, mais enxuto. Do ponto de vista dos costumes, cara, eu sou conservador, eu sou contra o aborto, sou contra as drogas, eu acredito que o Estado é laico, mas a gente precisa trazer a discussão, mesmo que evangélica, religiosa ou qualquer... Como que você vê do ponto de vista ideológico, mas sem personificar? A gente tentar, de forma institucionalizada, discutir essa direita e esquerda. Perfeito, Vicente. Você é um cara inteligente mesmo. Eu já saquei que você sabe abstrair do entrevistado aquilo que é importante que se diga. Veja, como nordestino raiz, sofredor, eu saí do Nordeste muito menino, muito jovem e diante de uma situação muito adversa. Seca, braba, desemprego, crise econômica, seria natural, seria compreensível, aliás, que eu tivesse um pé mais sedimentado na esquerda, por conta de suas bandeiras sociais, por conta de suas bandeiras contra o preconceito, enfim, pela inclusão. A esquerda tem algumas bandeiras com as quais eu me identifico muito. Dentre elas, o acesso à universidade para jovens de origem social desfavorecida, né? A questão de você ser radicalmente contra qualquer forma de preconceito. E só para lembrar aí, essa semana, dia 2 de fevereiro, comemorou-se o dia de Iemanjá. Né? Então, veja bem, eu não sou um bandista, não sou do candomblé, não sou espírita, mas eu sou um cara que aprendi com a vida a respeitar tudo e todos. Então eu respeito a opção sexual das pessoas, a opção religiosa. Isso faz parte, inclusive, de uma luta muito arraigada e que eu respeito da esquerda. A esquerda luta muito por essa igualdade de tratamento, de respeito entre as pessoas. Porém, agora vem a cereja do bolo. A minha formação e os meus princípios, no ponto de vista, por exemplo, dos costumes, são absolutamente identificados com a direita. Então, não aceito qualquer discurso para contemporizar o uso de droga. Não, se for uma vezinha ou outra só para se divertir, vale. Não. Droga destrói família. Questão religiosa, sou absolutamente identificado com a direita. Eu acho que sem Deus, quem somos nós sem Deus? Não importa o teu credo, mas você precisa ter Deus na sua vida. Família. Como é que eu posso ser contra a pauta da família? A família é a base de tudo. O Brasil vem se deteriorando com relação a seus princípios, cheio de político corrupto por aí, as pessoas normalizando a corrupção, porque as famílias estão se deteriorando. Então a pauta da família, a pauta da religião, a pauta de ser contra o aborto, de ser contra as drogas, são as minhas pautas mais caras. Então, para resumir a prosa, que eu não quero esticar a baladeira, né? Eu não quero esticar a baladeira, uma expressão bem nordestina. Eu tenho muito mais afinidade, muito mais proximidade com as pautas da direita do que com as pautas da esquerda. Entendi. Agora vamos lá, dentro dessas pautas entre direita e esquerda, e eu te digo porque eu fui Bolsonaro, não me arrependo, faria tudo de novo, talvez até com mais intensidade, pra gente não cair nesse abismo que a gente caiu. Mas me decepcionei com várias situações. Então, me adequo à sua fala, faço coro das suas palavras. Também me identifico com as pautas da direita, mas não sou bolsonarista. Né? E também não quero enganar ninguém dizendo que sou bolsonarista para depois dar uma facada pior que é nas costas do que a que ele levou na barriga. Então, vamos lá. A direita, ela acabou se afastando de uma pauta que eu considero muito cara e muito importante, que é o combate à corrupção. Muito bem. Por que eu digo isso? Nós estamos vivendo hoje, talvez um dos maiores, se não for o maior, escândalo de corrupção da história do Distrito Federal, que é sobre o caso do Banco Master com o BRB. Nessa pauta que a gente ainda vai falar sobre distritais, eu queria saber qual que é a tua visão, né, do ponto de vista de quem está aqui na capital do Brasil, acompanhando tudo que está acontecendo, toda essa crise que inevitavelmente assola a capital do país. Sim. Eu queria saber, você acha que com tudo isso ainda tem clima, ainda tem musculatura suficiente, ainda tem possibilidade de falar de uma candidatura de Ibanez Rocha ao Senado? Acho muito pouco provável, Vicenzo. Veja bem, eu acabei de dizer que eu não me defino nem como um indivíduo de direita e nem como um indivíduo de esquerda. Se eu fosse falar aqui sobre Bolsonaro,
Eu te daria 300 qualidades do Bolsonaro sem pestanejar, sem pesquisar o Google, sem dar um Google. Eu daria 300 defeitos de Bolsonaro sem me mexer da cadeira. Se for para a esquerda, então, 1.500 defeitos e algumas qualidades na esquerda. Então, veja bem, o Banco Master veio para acabar com esse radicalismo. Se você pegar as figuras que estão listadas como envolvidas nessa bandalheira, nessa patifaria chamada escândalo do Banco Master, tem figurões da direita e figurões da esquerda. Quer ver uma coisa? Agora eu que vou te provocar. Boa. Xandão é de direita ou de esquerda? Xandão é de centro, É de fisiológico. centro. Eu sei que ele é um grande corrupto. É Tá verdade. certo? Porque a minha esposa, ela é advogada. Ela jamais assinaria um contrato de 129 milhões de reais sem prestar nenhum tipo de serviço, só pela beleza dela. Só porque é mulher de fulano, mulher de Beltrano. Então, Xandão, esse indivíduo que responde pelo apelido jocoso de Xandão, ele é um grandíssimo de um corrupto. Uma hora ele está mais pendendo para a direita, outra hora mais pendendo para a esquerda. A gente sabe que os amiguinhos dele, a maioria são de esquerda, tá certo? Então tá vendo? O escândalo Master veio para dizer, não existe essa história de direita e esquerda, certo? Lula tá enrolado até o pescoço com o escândalo do Master. Aquele piauiense lá que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, que se diz de direita, que nunca foi de direita, como é o nome dele? Ciro Nogueira, está enrolado até o pescoço com o Banco Master. Então Ibanez está enrolado até o pescoço com o Banco Master. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mais enrolado ainda, tá certo? E a turma da esquerda foi quem ensinou o Brasil a meter o pé na jaca nessas propinagens, nessas bandalheiras de corrupção. Pronto, falei. Quem não gostar, liga no 190 e me denuncia. Não, tipo, eu falei eita porque é o seguinte, você citou um nome Sim. que acaba virando uma peça-chave em toda essa situação do Banco Master, não só a nível nacional, mas a gente começa a trazer de forma mais ostensiva pro quintal de casa. Porque Ciro Nogueira, a gente fala de progressista. Quando a gente fala de progressista no Distrito Federal, não tem como não falar da vice-governadora Celina Riborne, né, que é a Celina Leão. Você acredita, né, que Celina Riborne está envolvida diretamente nesse escândalo do Banco Master ou ela está sendo levada na onda igual leva camarão? Eu fico muito chateado, Vicenzo, quando você chama a Celina de Celina Riborne, porque você está ofendendo aos milhares de bebês reborns que tem por aí, que são fruto de uma imaginação criativa. Para de rir. Eu pensei que eu era polêmico, pô. Coisa séria. Eu pensei que eu era polêmico. Vem lá, não sei se foram os japoneses que criaram esse negócio de bebê reborn. Tem manifestação de mãe de bebê reborn contra mim agora. Lhe xingando. Então eu vou fazer coro com esse xingamento. Eu acho que você está depreciando os bebês reborn, você está subestimando a criatividade de quem criou aí esses bebês maravilhosos, lindos, que alegram a vida de muitas mulheres que não tiveram a sorte de ser mães, né, biológicas. Então, pelo amor de Deus, para de chamar a Celina de bebê Cara, você reborn. tá quase me convencendo no porque argumento depois dessa que eu não Os esperava. bebê reborn não merecem essa comparação. Boa, eu não esperava essa não esperava. Mas e aí, beleza. Tá, voltando... Tá envolvido ou não tá? Olha, eu sou muito cauteloso com o que eu afirmo. Eu posso lhe afirmar que o presidente nacional do partido dela, do Progressistas, está envolvido até o pescoço. Agora, por incrível que pareça, Vicenzo, apesar de tudo que já se investigou, das polêmicas que envolvem esse caso Banco Master e etc., eu seria apressado se eu dissesse agora, Celina está dentro da maracutaia. Eu posso dizer que o governador Ibanez é um governador ausente. Aliás, você deu a ele um apelido também engraçado, né? O EAD. É um governador ausente. Vou te dar um fato histórico. Eu estudo a história do Brasil e da política há muitos anos. Poucas vezes na história desse Brasil se viu um governador ou um presidente da República que seja entregar o seu governo que ele conquistou com tanto sacrifício na mão de um vice, como se não tivesse, como se não ligasse muito para o seu governo. Se você talvez até tenha essa informação. Quantos dias Celina governou ao longo desses últimos 3 anos? Não tem, você tem? Mas é muita coisa, muita né? coisa. Mas aí, peraí. Aí eu vou ter que te dar uma provocada aqui. Pois não. Aí soa contraditório. Como é que Claro. você diz
que Celina Leão não tem participação, ou você acredita que ela não tem, sendo que ela foi a pessoa que ficou mais no governo do que o governador? Você Ele não me só deixa atuou... molhar o bico. Não, mas vai lá. Você não me deixou Então molhar vá. o bico. Então, veja bem, ao mesmo tempo que eu faço uma defesa da Celina Leão, dizendo que, pelo menos midiaticamente falando, nas matérias jornalísticas e na polêmica e tal, pouco se vê vincular a Celina ao escândalo Master, mas existe esse outro lado da moeda, que é afirmar que ela foi uma vice extremamente atuante dentro do governo em pautas de grande relevância. Boa. O que me faz supor, olha como eu estou sendo cuidadoso, supor a possibilidade de que ela foi, no mínimo, omissa. Porque governar o tanto de tempo que ela governou. Aliás, ela governou muito mais do que Ibanez. Ibanez gosta muito de viajar, né? Tira muitas férias ao longo do ano. Então, a Celina ficou muito no governo. Então, muito. beleza. Então, é provável que ela sabia de toda essa patifaria que estava rolando nos bastidores, até porque quando ela assumia o governo, se tratava dessas questões lá, é uma questão muito frequentemente discutida dentro do governo, e ela teve a oportunidade de fazer algo para que não chegasse aonde chegou e fez como Pilatos. Ficou quietinha, lavou as mãos, não, isso é coisa do Ibanez, deixa seguir. Isso é o mínimo que eu posso afirmar em relação a um eventual, a um possível envolvimento dela nisso daí tudo. Tá, gostei de ver que isso é polêmico. Eu sou polêmico. Polêmico mais do Vossa que, Excelência, mais eu do sou que santo. eu. Mas nós vamos fazer o seguinte, já que a gente vai passar para os distritais daqui a pouco, mas você tocou num ponto importante. Você falou que a Celina governou mais tempo do que o Ibanez. Isso não quer dizer que ela governou mais e muito menos que ela governou melhor. Eu acho que foi tão ruim quanto, mas é a visão minha. Agora, nesse cenário que a gente tem hoje, Celina pré-candidata ao governo, e levando em consideração que ela governou muito tempo, ela teve esse gostinho de governar, ela teve essa possibilidade de governar. E vendo que ela pode ser, eu acho que é difícil, mas pensando, né, fazendo uma conjectura de que ela pode vir a ser a próxima governadora do Distrito Federal, você acredita, aí nós vamos botar uma sinuca de bico aqui, você acredita que ela mudaria completamente o governo, e quando eu digo governo, não é fazer um trabalho melhor, é a máquina mesmo, ela vai mudar os secretários, ela vai mudar os gestores, as administrações, ela vai mexer na máquina, ou você acredita que não? Que ela vai manter os secretários, vai manter os acordos inclusive com os empresários que estão tendo contrato no governo. Você acha que Celina muda a máquina, não estou dizendo muda a forma de governar, muda a máquina ou não muda ninguém, mantém? Porque aí a conta não vai fechar, desculpa, só para complementar. Porque a conta não vai fechar. Porque se ela falar que vai mudar todo mundo, amanhã, se isso se confirma amanhã, todo mundo corre para a Arruda. Se ela diz que vai manter o pessoal, quem quer fechar com ela não cabe. E aí como é que fica essa conta? Eu não entendi muito bem a parte final do raciocínio. Vamos lá. Me ajuda a entender melhor, porque às vezes eu sou meio lento. Você disse que se ela disser mudo tudo... Isso, porque tem duas opções. Ou ela vai manter os secretários e manter os administradores que puder, e não manter vai a máquina, manter a máquina e manter os acordos, e essas pessoas vão ficar com ela, vão apoiar ela na campanha, ou não. Ou ela vai dizer, vou mudar tudo, ela vai tirar mais de 70% do que tem. E esse povo para outro candidato. Vai migrar para outro candidato. Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, entendi. Agora sim, eu sou meio lento. Você que é rápido no jogo. Não, você queria confirmar. Veja, Vicenzo, em primeiro lugar, eu acho pouco provável que a Celina seja candidata a governadora do Distrito Federal. E vou te dar as razões do meu convencimento, do meu entendimento. Primeiro, porque a população do Distrito Federal não quer a Celina nem candidata, que dirá governadora. Porque se ela viesse a ser candidata, seria só para passar por uma grande decepção na vida dela. Como se diz no meu Nordeste querido, levar uma lapada de qualquer outro dos outros candidatos. Mas você não concorda, desculpa até te interromper, sei que você vai finalizar, mas você não concorda comigo? A gente que acompanha a política, né? Não é de hoje, não é da eleição passada, a gente que acompanha a política há muito tempo. Celina nunca foi boa de votação, ela sempre entrou na rabeira. Distrital foi a menos votada, mas entrou, e isso é mérito. Federal a menos votada, mas entrou, isso é mérito. E na outra eleição, que foi 2022, na minha visão, na minha análise, ela não tinha a possibilidade de ser eleita para nada. E agora, existe uma possibilidade, mesmo que remota, na sua opinião,
dela ser governadora. Talvez a única e a última oportunidade dela ser governadora. Você não acredita que ela vai, assim, tentar com unhas e dentes essa oportunidade? Claro que ela está tentando. Óbvio, é visível, é a força barra. Aliás, muita gente em Brasília que não acompanha a política não sabe que Celina foi empurrada goela abaixo para ser vice do governador Ibanez por uma conjuntura nacional. Não foi porque o eleitorado de Brasília dizia nosso sonho é ter como vice Celina. Olha, a melhor vice para Ibanez é Celina. Nada disso. Muita gente não lembra mais disso, porque passaram-se quase 3 anos, mas havia uma conjuntura nacional onde o presidente do partido dela, ela é progressista do DF, o presidente nacional, Ciro Nogueira, certo? Na época, ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ibanez se dizia bolsonarista para pegar uma carona no fenômeno Bolsonaro, né, na máquina de voto, que era você estar próximo de Bolsonaro, era uma coisa você dizer, estou quase eleito só por isso, certo? Então essa conjuntura toda nacional, o fato da Celina, até de forma muito ali astuciosa, se aproximar da esposa de Bolsonaro, que é a Michele, e ela foi ali... Gostei desse bicho, vou ter que fazer mais uns 3 podcasts contigo, pô. E ela foi ali cavando seu espaço, se aproximando, muito jeitosa, acabou vindo o cenário nacional e despencando de cima para baixo, repito, através de Ciro Nogueira, através da família, de parte do clã Bolsonaro, acabaram empurrando Celina como uma vice para Ibanez e coube a Ibanez apenas dizer, sim senhor, doutor, é ela mesmo. Mas não havia apelo popular, não havia voto, não havia densidade política, não havia nada que justificasse, por exemplo, uma vontade da sociedade de Brasília de tê-la como vice-governadora. E agora essa candidatura dela é o segundo round da forçação de barra. O próprio Ibanez, agora já que você gosta de polêmica, eu vou soltar a bomba agora. O próprio Ibanez, nem nos pesadelos dele, ele quer Celina Leão como governadora, como sucessora dele. Para começar a conversa. Outra questão muito relevante. Mas desculpa, eu te interrompi. Muda ou não muda a máquina? Isso que eu vou dizer agora. Então, a Celina é fruto de uma forçação de barra que começou lá por um cenário nacional, chegou aqui. Ibanez, muito esperto, principalmente do ponto de vista jurídico, sabe claramente que o único benefício para ele de colocar Celina lá tem a ver com a questão jurídica, onde ela, se assumisse agora, dia 4 de abril, ela governaria aí esses 8 meses, quase 9 meses, certo? E seria candidata à reeleição. Então, no ano de 2030, na próxima eleição, querendo ou não, Celina não poderia mais disputar o Palácio do Buriti. Enquanto qualquer outra pessoa que Ibanez viesse a se vincular, qualquer outro nome, inclusive o Gustavo Rocha, que ele ama. Ibanez ama Gustavo Rocha. O sonho dele era ver Gustavo Rocha lá, entre outros nomes de amigos que ele tem ama aí. Tanto, mas tanto que o cara é secretário da Casa Civil e a mulher dele, né, que se puxar a certidão de militância de advocacia antes de entrar lá, nunca foi advogada, é secretária de Justiça. Então, pronto. Então, quem descobriu que ele realmente ama Gustavo Rocha foi você. Foi nem eu. Afirmei. Não foi nem eu. Então, veja, resumindo para não alongar muito nessa pauta. Muda ou não muda? Não muda governo nenhum, porque ela está entrando nessa conjuntura de forçação de barra, não tem voto, não tem apoio popular por um governo dela, ela é uma sombra de Ibanez, ela sabe que ela vai lá cumprir, entre aspas, um mandato tampão, porque a lei obriga a Ibanez a se afastar dia 4 de abril para concorrer ao Senado, então ela vai lá ficar como uma fiel escudeiro, pianinho, tranquilinha, cumprindo as ordens de Ibanez Rocha em tudo. Se Ibanez espirrar, ela corre e diz, governador, saúde. Mesmo ele sendo candidato ao Senado e não sendo mais governador, sendo ex-governador. Ela seria uma pessoa totalmente desajustada se ela, no dia 5 de abril, se rebelasse e dissesse, agora vou botar para correr todo o pessoal de Ibanez, secretariado, presidentes das outras instituições relevantes aí, fazer aquela mudança radical. Ela vai fazer mudanças muito pontuais, às vezes até a pedido de Ibanez. Tá aí uma que você nunca pensou. Um outro indivíduo que Ibanez já queria se livrar, já queria se afastar, Ibanez chega e diz, Celina,
fala que foi uma decisão tua, compra essa briga, assume essa naba, como se diz na minha corporação, segura essa pemba e exonera esse cara, muda isso, muda aquilo. Mas vou repetir, vou enfatizar, sempre fiel, radicalmente, absolutamente coligada às pretensões de Ibanez. Entendi. Ibanez Rocha, ela seria uma governadora à sombra de Ibanez Rocha. Pelo menos nesses 9 meses que faltam para terminar o ano. Agora, depois, meu irmão, dia 1º de janeiro de 27, negão, aí tu ia conhecer o capeta vestindo saia. Eita. Aí, Ibanez, tchau, querido. Por favor, apague meu... Ainda mais se não me for exclua senador. do seu WhatsApp. Ainda mais se não virar senador. Claro, É. claro. Boa. Aí é outra fala. A partir de 1º de janeiro de 27, a Ibanez iria conhecer a Celina que ela sempre sonhou ser. Certo? Mas por enquanto, até as eleições de outubro, ela seria um cordeirinho, subserviente, submissa, sim, governador. O que é mesmo para me fazer? Boa. Pronto, falei. Então nós vamos lá, para poder a gente partir, sair de vez do cenário nacional e vir pro DF. Vamos lá. Mas A gente Celina é cenário nacional? É por causa do Banco Master, né? A gente tava vindo Banco Master envolvendo ali tá. Celina, Ciro Nogueira, mas para vir trazer pro Distrito Federal. Tá. Nesse diapasão de que a direita, né, tinha como uma pauta muito cara e às vezes finge que o combate à corrupção é importante, e eu digo isso por quê? Porque aqui a gente vê uma Câmara Legislativa que acompanha mais a corrupção do governo Lula do que a do governo Ibanez. Acompanha mais? Acompanha, né? Ataca, critica, Sim. mas fala, pô, o Lula é isso, o Lula é aquilo. Eu concordo, né? Tem a corrupção do governo Lula, CPMI do INSS, blá, blá. E quando chega no governo para combater a corrupção do governo Ibanez, é caolha. Não tem, só enxerga a corrupção do governo Lula. Não enxerga a corrupção do governo Ibanez. E por que eu digo isso? Porque durante a votação para aprovar o Banco Master, né, todo mundo, não é possível que o Brasil inteiro estava vendo o que estava acontecendo, mas os deputados distritais que são pagos para acompanhar e para fiscalizar, não fiscalizaram. Os deputados que se dizem de direita, e vou nominar aqui, deputado Daniel de Castro, deputado Thiago Mazzoni, deputado Roosevelt Vilela, deputado Joaquim Rores Neto, que está no PL, vários deputados que se dizem da direita, Hermeto, né, os deputados Yolando, cadê os deputados que, né, na hora de falar Bolsonaro, direita, papapá, na hora de combater a corrupção agora estão caladinho com o negócio do Banco Master. Como que fica essa situação? O PL vai continuar com todos esses escândalos envolvendo lá, eles vão continuar apoiando aqui o Banco Master, compra do Banco Master, Ibanez, ou você acha que agora é o momento ideal do PL falar tchau, Ibanez, e se afastar de vez do governo? Porque eles apoiaram aqui a compra do Banco Master e estão caladinhos. Impeachment está lá na Câmara Legislativa, acho muito remota a possibilidade dele ser, né, votado, mas e aí? Como é que vai ficar o PL, a direita, no Distrito Federal em relação aos deputados distritais? Veja, Vicenzo, você puxou aí pelo menos uns 10 temas importantíssimos para o dia a dia de Brasília, para o cidadão que mora lá no sol nascente, no pôr do sol, lá no Arapuanga, em Planaltina, que às vezes, esse tal de Banco Master é coisa de outro mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Você puxou o tema da direita, tem tudo a ver. O que acontece com esses deputados distritais que aprovaram, conscientes do que estavam fazendo, não tem nenhum bebezinho como você gosta, bebê reborn ali, e bobinho, largatista que só balança a cabeça. Fizeram de caso pensado. Sabia do que estava fazendo e tinha interesse pessoal. E esses 15 deputados, quem está falando aqui é o delegado Laércio, eles têm corrupto de estimação, tá certo? Então, se o corrupto do momento, do plantão, não for de estimação, cadeia pra ele, 27 anos de cana e o caramba 4. Mas então você acha que esse sabia? Claro que sabiam, foram cúmplices, foram partícipes, se favoreceram. Eu conheço caso, eu vou ter a hora de falar sobre isso, eu conheço caso de deputados que colocaram a faca no rim de Ibanez por cargo, por espaço no governo, por benefícios diretos e indiretos. E dinheiro, você acha que teve dinheiro no jogo? Aí só Deus, eu falo do que eu provo.
Porque se quiserem investigar o delegado Laércio na sua fala, investigue que eu vou ter a alegria, a felicidade de mostrar com provas, com publicações em diário oficial, com benesses em relação a emendas, deputados que triplicaram seus valores de emenda liberada graças ao fenômeno Banco Master. Então eu desafio. Você como delegado, né, dinheiro é fácil a gente encontrar. Por exemplo, eu que já fiz muita denúncia de corrupção, conheço muito pouco, mas coisa simples, se a gente pedir aqui para Infraero, para ANAC, a gente consegue ver quem foi de avião para São Paulo, por exemplo, e voltou de carro. Claro, amigo, isso é mais fácil. Agora tem que ter quem queira investigar, né? E no caso aí tinha que ser Polícia Federal. Quem tá falando é o delegado Laércio. Tinha que ser Polícia Federal. Não vem com história, deixa eu calado. Mas voltando ao assunto aqui, amigo Vicenzo, veja, esses 15 deputados que botaram a cara a tapa, mas agiram de forma muito covarde. Teve deles lá que votou e saiu correndo, para não ser entrevistado pela imprensa, para não ser identificado. Teve vários que chegou lá, não vou dar nome, chegou lá, olha, vou fazer igual o Ibanez, vou parafrasear Ibanez, entrou mudo e saiu calado, votou, cadê o painel, vou votar, e saiu, pegou o beco e sumiu de Brasília, certo? Para não ser confrontado naquela sua decisão, mas fizeram de caso pensado. E eu tive um amigo essa semana, cara, nossa, aquele foi demais. Olha o que um amigo meu falou. Falou, Laércio, eu sou um cara de direita, sou bolsonarista raiz, achava a vida inteira que a direita realmente era radicalmente contra a corrupção, que não se vendia, que não roubava e nem deixava roubar. Aliás, isso é uma frase de um político da esquerda, mas existe essa frase aí, fulano nem rouba e nem deixa roubar. E qual não foi a minha decepção quando eu percebi que os 8 deputados que votaram contra a compra do Banco Master foram deputados de onde? Da esquerda, da oposição. E os da direita, que se dizem bando de falso, cristãos, família, Deus acima de tudo, não sei o que, aquela balela toda, foram os primeiros que botaram o cabrestinho de Ibanez e foram lá iguais uns poodlezinhos dóceis. Mas eles falam que não, que pelo que foi apresentado era uma compra vantajosa. Compra vantajosa para quem? Para quem se tirou a vantagem. Então, o que eu quero dizer, ô Vicenzo... Vai dar uns cortes massa, O que eu vou dizer, ô Vicenzo, ô Hermeto, pelo amor de Deus, cara de pau, aquele outro lá que é bombeiro, como é o nome Roosevelt dele? Vilela. Roosevelt, Jane Kleber, Pepa, quem mais? Me ajuda aí, vai dizendo o nome da esfera. Daniel de Castro, Thiago Mazzoni, Para, vocês foram enganados. Vocês acharam que estavam ajudando o governador a fazer o negócio da China, que estavam dando um presente à população do Distrito Federal, porque o BRB seria o 6º maior banco do Brasil. Vocês são muito cínicos. Vocês estão dando um prejuízo ao cidadão que trabalhou a vida inteira, Vicenzo, e que na hora de se aposentar vai correr para o IPREV para cobrar o seu direito justo, legítimo a um descanso remunerado chamado aposentadoria e não vai ter dinheiro. Você vai precisar da segurança no seu bairro e não vai ter viatura da polícia. Aliás, nós vamos já falar sobre esse negócio de compra de viatura para o Detran. Mas você vai precisar de viatura para a polícia dar segurança no teu bairro e não vai ter dinheiro. Tu vai lá no hospital procurar um médico especialista para tratar da tua saúde e vai dar com a porta na cara porque não vai ter saúde de qualidade, porque o dinheiro que era para resolver essas demandas da sociedade foi empurrado para favorecer um bandido chamado Vorcaro. Aliás, Vicenzo, eu tô te olhando direitinho aqui, tô vendo o tal do Vorcaro. Tu tem algum parentesco com aquele pilantra? Pois é, o pessoal na rua falou assim, é Vicenzo, Vorcaro, parece. Eu falei, rapaz, se fosse só a conta bancária... Aí né, vai já lá, pelo dava pra menos conversar. Ainda dava. Mas como é o dinheiro, provavelmente pode vir de coisas desonestas, nem a conta bancária eu quero parecer. Aquele cara, Vicenzo, é um bandido histórico. Aquele cara é um cafajeste, um canalha tradicional. Quem sabe da história de Vorcaro sabe que ele passou a vida inteira maquinando esse tipo de bandalheira. O cara fazia uma festa, gastava 30, 40 milhões numa festa para recepcionar autoridades. Você nunca viu uma matéria dizendo que Vorcaro mandou dinheiro para uma instituição lá na Estrutural para ajudar criança de rua, para ajudar idosos, portadores de deficiência. Você nunca viu. Ele fazia as festinhas dele para convidar Toffoli,
para convidar Xandão, a mulher de Xandão, o povo da JBS, a duplinha de irmãos lá de Formosa, a galera da carne bovina. Eram essas as festas que ele fazia e torrava milhões e milhões com uma disfarçatez tremenda. Então todo mundo sabia que aquilo ali era um grande bandido. Tá certo? O Banco de Brasília, A Vicenzo, digital da Câmara Legislativa está no Banco Master. absolutamente. Quando eu cheguei em Brasília há 28 anos, eu fiquei encantado com o BRB. Eu tinha colegas que diziam, não, vou tirar minha conta do BRB, porque é um banco local, nós éramos de fora, vou abrir conta na Caixa, no Banco do Brasil. Eu falava, não, o BRB é nosso. O BRB era o banco do fomento dos pequenos empreendedores, era o banco que emprestava dinheiro para Dona Maria comprar uma máquina de costura, para o taxista trocar o carro dele. Eu mesmo, Laércio, na época, recorri ao empréstimo do banco do BRB para começar a minha vida financeira estabilizada aqui em Brasília, para ajudar familiares que vinham de uma situação desfavorável economicamente. Então, o Banco Social de Brasília, que nós servidores tínhamos orgulho de ter empréstimos com juros subsidiados, juros baixos, podia comprar a casa própria, podia montar um pequeno negócio para ajudar a família, virou o banco dos canalhas, o banco da ladroeira, o banco dos vorcaros da vida. Virou vergonha. Tá certo? Então eu jamais vou defender isso e jamais vou botar minha digital do lado desses 15 oportunistas que se elegeram com a finalidade de defender a sociedade de Brasília, de defender o patrimônio do povo de Brasília e meter a digital lá para autorizar o ibanês a praticar o maior desvio de recurso público da história do Distrito Federal. É verdade. Então você, cidadão lá da periferia que sofre precisando de política pública de saúde, de educação e etc., na hora que for votar, deixa esses 15 caras de fora, eles já se deram bem, eles já realizaram o sonho deles de se autofavorecer com essas jogadas, certo? Eu não estou aqui pedindo voto, não estou dizendo, vote em Vicenzo, vote em fulano, eu não estou dizendo isso. Agora, esses 15 que meteram o pé na jaca, que colocaram a sociedade de Brasília numa situação de fragilidade em vários aspectos. Esses 15, Vicenzo, não merecem mais a confiança do povo de Brasília. Eita, que o bicho tá ficando bom, viu? Você que tá acompanhando aí, você já pode começar a divulgar, comentar e compartilhar, porque esse podcast aqui eu pensei que ia ser água de salsicha, mas vou te falar, eu pensei que ele não ia entrar nos assuntos, ia ficar fugindo. Vaselina. Eu falei, não, ele é delegado, ele é esperto, vai ficar fugindo da pergunta, o bicho tá indo em cima. Mas vamos lá. Pra gente continuar aqui no Distrito Federal, eu vou só fazer um aparato aqui para poder trazer esse tema, porque desde 2016, 2017, delegado Laércio, quando eu tinha pretensão de ser candidato, mas não fui, eu falava que o grande problema do Brasil lógico que nós tínhamos que passar pela segurança pública, saúde e educação, mas o grande problema seria a justiça, né? Porque desde aquela época já tem um ditado popular, né, que todo mundo conhece, que é: a polícia prende, mas a justiça solta. Então, eu já vinha falando sobre isso há muito tempo e agora, mais do que nunca, a justiça, apesar de nós termos o judiciário mais caro do planeta Terra, você pode chamar o cara da direita e da esquerda e perguntar se nós temos um Brasil justo. Eu acredito que a resposta é muito tranquila. É não, nós não temos um país justo. E aí a minha pergunta vem para o Distrito Federal. Para você que conhece de segurança pública, para você que acompanhou vários governos do Distrito Federal, governos federais, nós tivemos um governo Bolsonaro que teve uma iniciativa muito interessante, mas trazendo aqui para o DF. Levando em consideração que, inevitavelmente, né, a segurança pública está umbilicalmente ligada à justiça. E, principalmente, à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Você acredita que é possível a gente fazer uma secretaria de Justiça e Segurança Pública, igual foi feito no governo Bolsonaro, que tinha um Ministério de Justiça e Segurança Pública, que era, na época, o Sérgio Moro? Ou você acha que não, que é inventar moda, que vai bagunçar? Você acha que dividido consegue ter um controle, uma descentralização melhor? Ou você acha que se a gente unir e fizer um esforço concentrado, a gente consegue dar um resultado maior e mais efetivo para a sociedade? Veja, Vicenzo, essa é uma questão muito técnica e interna, né?
Eu não conheço no Brasil inteiro, nas 27 unidades da federação, mesmo aquelas bem pequenininhas, que nem Sergipe, Roraima, que mais? Amapá. Mesmo nesses lugares, eu não conheço a experiência de unir Secretaria de Segurança Pública com Secretaria de Justiça em uma única pasta. São pastas que têm atribuições, na maioria dos aspectos, muito afastadas. Vou dar um exemplo. Secretaria de Segurança Pública preocupa-se com a rotina da segurança pública dos cidadãos ali na ponta de lança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, etc, etc, né? A Secretaria de Justiça, ela cuida, por exemplo, do sistema socioeducativo, né? Emissão de documentos e tantas outras atividades. Defensoria Pública, tantas outras atividades que se distanciam ali da atividade fim da segurança pública. Não é? Principalmente a operacional, né? Principalmente o lado operacional da segurança pública. Então, o que eu imagino é que nós teríamos que ter um governo que tratasse essas duas pastas com muito carinho, com muita dedicação, com muita prioridade. Tanto a pasta da segurança pública, que nunca aconteceu isso, eu tenho 28 anos na polícia, nunca vi a pasta da segurança pública, a não ser em momentos muito pontuais do governador Roriz, e ainda era mais em relação à Polícia Civil. Não era nem segurança pública como um todo. Era a Polícia Civil que ele tinha como a menina dos olhos dele. Mas, no geral, os governos de Brasília nunca trataram como deveria a pasta da segurança pública, certo? A pasta da Justiça deveria se preocupar em criar programas, por exemplo, para convencer essa juventude, a meninada de 14, 15 anos, que não vale a pena ser traficante de drogas. Deveria criar um setor na Secretaria de Justiça para apoiar essas instituições que cuidam da recuperação de drogado. Isso é atividade séria. Lá no Paranoá pegou fogo uma casa de recuperação, né, que eles chamam de comunidade terapêutica, né? Nome bonito, comunidade terapêutica. Na verdade, é casa de recuperação de pessoas viciadas, toxicômanos. Pegou fogo. E eu não culparia jamais o pastor que tocava aquela casa, porque muitas vezes ele bateu na porta da Secretaria de Justiça pedindo alguma forma de apoio para ter uma estrutura mínima para atender aquele pessoal que queria se livrar da droga, e a porta sempre estava fechada. Então eu vejo a pasta da Justiça como uma pasta extremamente preocupada com as questões sociais, preocupada com o socioeducativo. O morador do Gama tem que pegar um ônibus, porque na Asa Norte não passa metrô. Na verdade, são 2 ônibus. Pega 2 ônibus para ir na central da Defensoria Pública, porque o governador fez uma nova central, junto com a Marcela Passamani, e achou muito bonito. Falou assim, não, o povo tem que vir aqui para ver a central que eu construí, para dizer que eu fiz. Então, o cara tem que sair lá do Gama. A mãe, que quer uma pensão alimentícia para o seu filho, né, que é um direito dela, na verdade é um direito do menor, ela não consegue entrar com a ação, com a petição inicial na Defensoria Pública do Gama, porque ela tem que pegar um ônibus e vir na central. Então, uma das coisas simples... Por que lá não tem Defensoria Pública? Ótima pergunta. Marcela Passamani, por que diabos não tem Defensoria Pública de inicial no Gama? Tem que vir para a central. Explica pra gente, eu não sei o que vocês fizeram, uma bagunça. Eu fui da Defensoria Pública e acho que essa gestão foi a pior para quem precisa de acesso à justiça, que a Defensoria Pública, vamos traduzir miúdo, é o advogado do pobre. Lógico, o pobre não tem direito para pagar os honorários do Vicenzo. É uma ótima pergunta, me ajuda. Os honorários do Vicenzo, o pobre dá conta de pagar, Vicenzo. Eu queria, se eu tivesse 10% desse poder econômico do escritório do Ibanez... 129 milhões, o contratozinho de 129 milhões. Mas vamos continuando lá. Vamos. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu tenho criticado bastante, eu tenho uma bronca específica, eu vou falar ainda sobre ela, mas eu tenho criticado muito aqui as falas do atual secretário de Segurança Pública. Não tenho nada contra ele, também não tenho nada a favor. É o atual secretário? É o Sandro Avelar. Segurança, desculpa, eu tô confundindo com Justiça. Não, secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, porque eu não tenho visto efetividade. A sensação de segurança na rua não existe. E ele diz... com um riso de deboche, disse isso inclusive numa entrevista da Rede Globo, diz que nós temos a melhor segurança pública, que nós temos uma segurança de Washington aqui, uma segurança dos Estados Unidos. E ele falou a seguinte frase, abre aspas, nós estamos pagando um preço por sermos o melhor. Nós temos a melhor segurança. Que preço? Eles estão sendo cobrados, por quê? Porque nessa matéria específica falava que a violência
né? As mortes violentas aumentaram no Distrito Federal, em contramão do que tem acontecido no resto do Brasil, onde as mortes violentas diminuíram. E mortes violentas, incluindo também o feminicídio. E ele ri e diz, não, porque como reduziu muito, agora os crimes violentos voltaram ao normal e por isso tem a impressão de que aumentaram os crimes, quando na verdade isso não existe. A segurança que a gente tem aqui, por tanto que a gente recebe, incluindo o Fundo Constitucional, diferente de todas as unidades da federação, nós recebemos um fundo para poder pagar as nossas polícias. Acontece que a gestão não está sendo feita. Mas você que entende segurança 10 mil vezes mais do que eu. Quem dera. Você acha que nós temos uma segurança pública efetiva no Distrito Federal? Eu não estou colocando aqui você, né, na parede porque o secretário de segurança, você é delegado. Não. Você que acompanha na rua, você está lá na ponta. Você está sentindo que nós temos uma segurança pública que a gente merece por tanto que a gente recebe? Vou lhe dizer agora. Aliás, você está me apertando sem me abraçar. Mas antes de falar nessa pauta, não estou fugindo do tema. Eu queria aproveitar esse espaço seu, Vicenzo, para dar uma sugestão à secretária de Justiça e ao secretário de Segurança Pública. Eu falei recentemente sobre a situação da Asa Norte. A Asa Norte cobrou, foi para a imprensa e o povo da Asa Norte sabe cobrar, tá? Você que mora lá em Ceilândia, que mora lá em Braslândia, Santa Maria, dá uma olhadinha como é que o povo da Asa Norte faz aqui. Usam a imprensa muito bem e bate firme, pressiona e usa todo o poder de mídia que eles têm para pressionar o governo para o que eles querem. Conseguiram a mega operação policial para a Asa Norte para dar uma quietada, porque isso aqui estava uma bagunça, Vicenzo. Isso aqui estava entregue ao Deus dará, o nosso querido plano piloto. Eu acho até que Niemeyer deve estar se revirando no túmulo. O cara que sonhou, que idealizou, JK, então não deve estar nem quieto no túmulo dele. A bagunça que estava esse plano piloto. Então, veja bem, fizeram a operação, parabéns a ela, mas faltou um detalhe interessante. Esse povo em situação de rua precisava passar por um processo de identificação. Então, poderia tranquilamente juntar a Secretaria de Segurança, não Secretaria de Segurança, que eu desconheço esse órgão, a Polícia Civil, que é quem cuida da identificação das pessoas. O Instituto de Identificação faz parte da estrutura da Polícia Civil e não da Secretaria de Segurança. E a Secretaria de Justiça, e nesse mutirão que estão fazendo para convencer as pessoas a tirá-las da rua, a ir para uma casa-abrigo, a buscar um meio de viver fora do ambiente de rua, poderiam aproveitar esse mutirão aí, essa força-tarefa, e identificar essas pessoas, fornecer para elas documentos atuais, né? Porque isso, inclusive, ajudaria demais a segurança pública. Porque muitas dessas pessoas são originárias de outros estados, outros não venezuelano, tem estrangeiro, venezuelano, outros não têm documento de tipo nenhum. Eu digo isso porque eu comandei diversas operações policiais que envolvia pessoas em situação de rua. Então você chegava, cadê tua identidade? Nunca tive. Ah, eu tinha uma lá da Bahia, lá do Rio Grande do Sul, mas tem 20 anos, eu não sei nem por onde anda. Então poderiam aproveitar isso aí, é uma sugestão. Claro que não vão ouvir sugestão do delegado Laércio, né? Eles nem gostam de ouvi-las. Mas está dada a sugestão. Aproveita esse momento e tal. Agora, voltando para a questão da Secretaria de Segurança Pública, o Distrito Federal ela vive uma situação sui generis no Brasil. Ela tem realmente duas boas polícias, que é a Polícia Militar. Eu sou um delegado de polícia, logo sou da Polícia Civil. Mas eu reconheço a Polícia Militar de Brasília como uma ótima polícia militar e vou já justificar. E a Polícia Civil, uma polícia extraordinária, com um quadro invejável de servidores, nível de formação extraordinário. Pra você ter uma ideia, hoje eu vou aproximar que Brasília tem 98% dos policiais civis com nível superior de ensino. Na Polícia Militar deve beirar aí, eu imagino, uns 80% do quadro, juntando os antigos e os novos, com nível superior de ensino. Então, a qualidade da Polícia Civil e da Polícia Militar são extraordinários. E a conjuntura que você já falou, a existência do Fundo Constitucional, que coloca 26 bilhões de reais todo ano no orçamento do DF, certo? O quadro extraordinário de servidores da Polícia Militar e da Polícia Civil não se reflete numa qualidade de segurança pública como a sociedade de Brasília merece.
Então você tem muito dinheiro, você tem policiais extraordinários, mas como a gestão não entrega o resultado que precisaria entregar, então acaba que na ponta essa segurança pública ela é desproporcional aos investimentos que são realizados nesse setor. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou te apertar sem te abraçar. Vamos, você tá muito bonzinho comigo. Não, tô tranquilo. Você tá muito bonzinho. Vou te apertar sem te abraçar, mas antes eu preciso fazer o seguinte, já tem um tempo que eu tenho essa discussão, já tem um tempo que eu defendo essa pauta, e já tem um tempo que eu discuto. A gente levou para fazer uma reunião na CDF, junto com os donos de distribuidoras de bebidas, né? Que só em Ceilândia são quase 9 mil distribuidores de bebidas. Cada esquina, eu acho que a Ceilândia disputa. Uma esquina tem distribuidora, na outra tem igreja. Numa tem distribuidora, na outra tem igreja. Mas só pode ter distribuidora onde já tem igreja. Eu acho que é até para poder orar, para poder libertar. Exatamente. É orando na bebida para ver se liberta a pessoa do alcoolismo. Mas o que acontece? Eu te digo o seguinte, deixa eu só botar aqui. Me ajuda aqui, Pizan. Obrigado, meu irmão. Eu fiz reunião com eles, nós juntamos ali 110, 115 pessoas. A gente gravou um vídeo discutindo sobre essa necessidade de se colocar uma portaria conjunta, que é a portaria conjunta de número 1 de 2025, de março de 2025, onde proíbe, né, apenas as distribuidoras de bebidas. E a nomenclatura é essa: distribuidoras de bebida. Conveniência não entra, atacadão não 24 entra, horas não entra. atacadão não entra, bar não entra, restaurante, apenas distribuidora de bebida, né? Após a meia-noite. E aí, assim, eu vou até olhar aqui para a câmera e fazer um clamor. Normalmente eu dou porrada e eu não tenho problema nenhum de continuar dando, de continuar cobrando, porque eu acho que eu tenho esse direito e eu vou exercê-lo. Mas eu queria fazer um pedido, um clamor ao secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, e ao secretário de Governo, José Humberto Pezão, porque a portaria é conjunta. Durante o carnaval, pelo menos durante o carnaval, onde as distribuidoras aumentam a renda delas, onde eles podem levar a prosperidade por lá, né, a comida para a mesa, pelo menos durante o carnaval, que seja suspenso essa portaria conjunta número 1 de março de 2025. Porque depois, logo em seguida do carnaval, o povo cristão católico entra num período de quaresma. E durante esse período, muita gente, delegado Lécio, não consome. Muita gente pratica essa quaresma, né? Se abstém, e eles realmente não bebem. Então, as distribuidoras passam por uma dificuldade enorme. Muita gente vai ser demitida, muita gente vai fechar as portas. Então, eu peço encarecidamente que, pelo menos no período de carnaval, a segurança pública possa fazer uma operação especial para poder fazer com que funcione. E aí eu finalizo fazendo a minha crítica que eu fiz nessa reunião lá na CDF. Não é possível, porque a justificativa mentirosa do Sandro Avelar, né, e se quiser eu provo, era de que aumentava mais de 60%, 70% os crimes violentos nas proximidades das distribuidoras de bebidas. Só que no dado que ele leva, e inclusive sai a matéria na Globo, esse dado do aumento da criminalidade ao redor, ele leva em consideração as distribuidoras e os bares. E na hora de fechar, ele só fecha as distribuidoras. Então, não fala qual que é a porcentagem que é em bar, qual que é a porcentagem em distribuidora. Então, assim, é um dado muito triste. E eu não acredito que o grande plano de segurança pública do governo EAD ibanês, plano de segurança, seja fechar a distribuidora. Falar para o distribuidor, para o comerciante, até a hora que ele pode trabalhar. Isso é interferir direto no livre mercado, claro, na liberdade econômica. Né? Então, assim, econômica. É um clamor que eu faço e aí eu entro nessa discussão com você, Lécio. Você, com a sua experiência, você acha, né, dentro desses dados, dessas informações, vamos fazer uma conjectura e dizer que realmente tenha esse aumento de mortes violentas nas proximidades, que não diminuiu, né? A morte violenta, pelo contrário, aumentou, ou seja, fechar as distribuidoras não mudou nada. Né? Quem está dizendo são os dados. As pesquisas dizem que mesmo fechando as distribuidoras, aumentou significativamente o número de mortes violentas, ou seja, não adiantou nada essa portaria. O que você faria? Né? Porque é muito fácil a gente ficar falando. Aqui, vai, loucubrando, vai. Mas você, se você fosse o secretário de Segurança Pública, o que você faria de diferente? E emenda essa pergunta. Se você fosse secretário de Segurança Pública, você acredita que durante o carnaval a gente conseguiria fazer uma operação
né? Aumentar o efetivo na rua, de alguma forma fazer uma gestão diferenciada para que as distribuidoras pudessem funcionar, pelo menos no carnaval? São duas perguntas. Claro, Vicenzo, essa questão das distribuidoras, de fechar as distribuidoras, ela tem uma conotação meramente política. A portaria está recheada de interesse político para vender à sociedade uma pseudo-solução de um problema que efetivamente, na prática, no pau da goiabeira, causou muito mais problemas à sociedade do que benefícios no aspecto da segurança. E agora eu vou justificar. Você tem, espalhado pelo Distrito Federal, quantas mil distribuidoras você estima que haja? Mais de 12 mil, fácil. 12 mil distribuidoras. Se você imaginar que uma pela outra tem apenas 2 funcionários em cada uma, nós estamos falando de 24 mil pessoas que perderam o seu emprego, que tiveram que ir para o mercado informal ou correr atrás de um emprego com registro formal por conta de um decreto, de uma portaria conjunta, Secretaria de Segurança e Secretaria de Governo. O impacto econômico, os prejuízos econômicos em relação a tributos que deixam de ser recolhidos porque não houve a venda, não houve a circulação de mercadoria, não houve o resultado econômico. Aí você vai ver o ganho social e na pasta da segurança pública, eu vou parafrasear o professor Raimundo. É isso aqui, ó. Diminuiu 2 brigas a menos nós tivemos numa população de 3 milhões de habitantes porque estão fechando as distribuidoras. Há um outro aspecto também que me preocupa muito, Vicenzo, que eu ouvi por aí nas conversas de corredor, é que isso defendeu o interesse de alguns grandes atacadistas que têm seus estabelecimentos comerciais funcionando até muito tarde, como, por exemplo, redes de supermercado que abrem por 24 horas, etc. e tal, e que os consumidores teriam migrado dessas pequenas distribuidoras de bairro, certo? Que empregam ali na ponta, que geram renda ali no bairro onde você mora e tal, e esses clientes estariam migrando para essas grandes redes de supermercado que continuam abertas a madrugada dentro, vendendo bebida à vontade, tá certo? Então, entre perdas e ganhos, houve mais prejuízo do que ganho lá na ponta. Poderia-se ter adotado uma medida diferente. Vou sugerir de novo. Eu acredito que o secretário de Segurança, que é muito seu fã, aliás, eu ouvi dizer que ele não perde um podcast seu. Diz que ele vai dormir de madrugada. Mas aí, voltando aqui para a história da questão das distribuidoras de bebida, né? Isso. Uma medida que se poderia adotar facilmente. Primeiro era pressionar as distribuidoras de bebida para que não aceitassem o consumo daquela bebida nas suas imediações. Isso é plenamente possível se fazer. Sim. Então, aquele dono de distribuidora que costuma colocar algumas mesas em volta para aumentar um pouquinho o faturamento, ia ter que se conscientizar que ele é bar, que ele não é distribuidora de bebida, para evitar esse aglomerado madrugada dentro ali em frente à distribuidora de bebida. Segunda coisa que o secretário de Segurança, se conhecesse, né, bem da pasta que desenvolve, poderia fazer. Existem as câmeras públicas de monitoramento, certo? Agora mesmo tem uma polêmica terrível que eu ainda quero entrar nela, que é aquela questão de colocar câmeras na UPA. A única coisa que eu vi hoje entrevista do secretário de Segurança falando sobre milhares de câmeras colocadas aí na rede de saúde. A única coisa que ele vai ver é que está uma tragédia. As câmeras vão filmar as pessoas sendo maltratadas, esperando por horas a fio, porque lá em Planaltina... Segurança tá Claro. respondendo porque vai no banheiro. Isso, lá em Planaltina, um jovem senhor de 43 anos morreu de parada cardíaca dentro da UPA da estância. A ocorrência foi nossa, nós trabalhamos a ocorrência, então eu sei detalhes disso aí, da deficiência do atendimento da saúde. Então essas câmeras só vão servir para isso. Mas eu sugiro ao secretário de Segurança que, se ele quiser realmente fazer segurança pública no sentido da palavra, que ele coloque câmeras públicas de monitoramento 24 horas nas imediações, principalmente das maiores conveniências ou depósitos de bebida que ele não quer que funcione a noite toda. Uma sugestão. Sugestão número 2. Nós temos a nossa polícia militar que faz um trabalho maravilhoso nas ruas, patrulhando as ruas. Então, vamos botar essas viaturas da polícia militar para dar uma atenção maior
as proximidades dessas distribuidoras de bebida. Inclusive a comandante-geral da Polícia Militar, Ana Paula, eu acho que ela é familiar de algum dono de atacadão 24 horas. Coincidência, né? Tá falando sério? Ué. Se eu não me engano, é outra box. Graças a Deus eu não sabia disso. Eu tô te passando essa informação. O que eu estou aqui, Ana Paula Vicenzo, Rábica. o que eu estou fazendo aqui é aproveitando a sua enorme audiência, para não dizer que eu só critico, e fazendo sugestões verdadeiras, efetivas, para resolver a questão da segurança pública e dar às pessoas o direito sagrado ao exercício da atividade econômica, que é o que sustenta o Estado, é o que faz com que a família seja mantida nas suas necessidades, é a geração de emprego e renda. Então, você fechar a distribuidora de bebida e deixar 24 mil pais de famílias desempregados, empresas à mercê de quebrarem, certo? Cair a receita tributária, como diz o governador que caiu, parece que não é verdade, mas ele alegou que caiu a receita tributária. Então eu quero imaginar que uma parte dessa queda que ele alega veio da falta de circulação. Você falou um negócio muito importante aí sobre o direito que a pessoa tem da dignidade do trabalho, cara. Claro, né? Isso é um princípio constitucional, a liberdade econômica. A economia tem que girar, tem que empregar, tem que gerar impostos. O ser humano tem que ter a liberdade de exercer a atividade econômica dele na hora que quiser e da forma que quiser. Verdade. E cabe ao Estado. Veja, secretário? Isso. Cabe ao Estado fornecer segurança pública. Diz o seguinte, e não dono de depósito de bebida. Artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, composta pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e, por último, o pluralismo político. E diz o parágrafo único que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou nos termos da Constituição por meio de seus representantes. Então é um princípio constitucional, inciso 4 da livre Constituição. Iniciativa. Deixa eu te falar uma coisa, Vicenzo. Eu sei que muita gente tem memória curta. Eu não tenho memória curta. Talvez por isso alguns não gostam muito do delegado Laércio. Mas eu me lembro como hoje dos discursos políticos do governador Ibanez dizendo o seguinte: olha, governo e Estado existe para apoiar a iniciativa privada. O cara que tem coragem de empreender, que mete o peito e vai para a livre iniciativa. E que ele, governador Ibanez, jamais iria atrapalhar a iniciativa privada, o empresariado. Então, governador Ibanez, essa história de fechar depósito de bebida meia-noite é uma forma de atrapalhar. Vou fazer igual você. Vou dar uma sugestão. Para todos os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Como meu partido tem caminhado muito com o ex-governador Arruda, né, fica aqui uma dica, uma sugestão para o governador Arruda, para que no primeiro dia de mandato ele possa revogar essa portaria. Tomara. Se assim, o governador que pegar essa pauta, né, não vai ter só o meu apoio e a minha admiração. Vai ter de todas as distribuidoras de bebida do Distrito Federal que precisam trabalhar à noite e ganhar dinheiro. Então fica aí. Governador Arruda, eu acho que seria uma medida boa. Primeiro dia de mandato, corta. Acaba com essa portaria ridícula. Aliás, Vicenzo, eu que vou te provocar agora. Vamos lá. O governador Ibanez é um viajante. Ele roda o mundo no aviãozinho dele, não roda? Ou eu tô enganado? O Robotnik. Ah, é? Eu nem sei. Agora, uma brincadeira. Ele viaja no aviãozinho dele o mundo inteiro ou voo comercial? Boa pergunta. Bom, ou no aviãozinho dele, ou em voo comercial, ele viaja muito. Outro dia, eu vi um vídeo do governador Ibanez em Nova York, lá em Manhattan. Aquilo ali, Vicenzo, quando cai a noite, depois de 9 horas da noite, aquilo é uma festa. Eu vou te dizer o que eu já vi pessoalmente. Não fui no meu aviãozinho, porque eu não tenho aviãozinho, infelizmente. Mas já tive o privilégio, a oportunidade de conhecer Nova York, aquela área central de Manhattan, Quinta Avenida, não sei o quê. Ver como é que funciona lá para o governador Ibanez, que é um viajante, aprender como se ajuda a livre iniciativa, tá? Tem o comércio formal, funciona ali até 9, 10 horas da noite. Quando dá 9, 10 horas da noite, é food truck na rua, é passeio de charrete, é o cara que nós no Brasil chamamos ambulante, é o artista de rua, coisa mais linda do mundo. Tem gente, Vicenzo, você não vai acreditar, que leva piano pra rua.
Tá certo? O cara bota lá um piano, outro tocando uma guitarra e cantando. As ruas de Nova York viram uma grande festa. Então, o cara que não teve o privilégio de ser um comerciante formal, dono de loja e etc., ele vê naquilo a oportunidade da vida dele de complementar a renda, de ter uma renda extra ou até mesmo de ser a renda principal da família. Eu falei sobre isso um dia, conversando com o ex-governador, sobre o setor comercial sul e a rodoviária do plano piloto aqui, conjunto nacional. Em vez de ficar dando porrada em camelô, dando borrachada em coitado que só quer ganhar o pão de cada dia, transforma essa área numa área com atividade noturna intensa. Bota o cara que toca um violão para fazer o showzinho dele ali e ganhar a sua gorjeta do cidadão de bem que está passeando com a família, nos termos do que acontece, muito assim, preliminar, assim, de forma muito simplória, aqui na Torre de TV. Sim. Transforma essa área central de Brasília numa área com uma dinâmica noturna. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, não vamos perseguir quem trabalha. Ah, mas isso aqui nesse governo não dá não, meu amigo. Lá em Samambaia, a feira noturna, vou até aproveitar aqui para mandar um abraço para Cris, que é presidente da associação da feira noturna da 301 de Samambaia. Sim. Tá dando 3, 4 mil pessoas na noite lá. Olha cara. que coisa Quando maravilhosa. a feira funciona até às 10, quando dá 8 e meia, 9 horas, o povo já vendeu tudo, não tem mais produto para vender. E eles estão cada vez dificultando mais. Aí você vê como é que é bobeira do governo, né, em má gestão, falta de acompanhar. A administração de Samambaia, em vez de facilitar, vai dificultar. Eu nunca vi Todas isso. as administrações. Lá no Guará, o Arthur fez ontem, foi show. Aqui o Sardinha faz no Sudoeste, foi show. No Riacho Fundo tá fazendo. O único lugar que tá tendo dificuldade para fazer é onde ela foi criada, que é em Samambaia. Que Então, não coisa tem essa absurda. intenção. Aliás, eu falei de Nova York, mas vai lá em São Paulo para você ver se não é uma cidade 24 horas. Boa. Imagina, Vicenzo, o giro econômico que aquilo traz para a cidade inteira. Sim. Quem não já ouviu falar na Feira da Madrugada, lá próxima ao Brás, a 25 de março? Então, o mundo inteiro que entende de economia, entende que o cidadão precisa trabalhar, precisa sustentar a sua família, ele faz estimular a atividade econômica e comercial ao longo da noite e da madrugada toda. Mas é porque você entendeu errado, Laércio. Eu Ele entendi falou das empresas ligadas ao governo que ele incentivava. Tá, que ele não ia era atrapalhar. comerciante. Ele não ia atrapalhar os amigos. Isso, os amigos e os Então- grandes não, empresários. então agora eu pô, né? entendi. Agora vamos caminhar. Vamos para um Vamos. tema polêmico. Aliás, você tá me apertando, hein? Eu tô apertando, mas agora, ó. Pelo vê. amor de Deus, me dê uma folguinha aí. Não, agora pior que vai apertar mais ainda. Nós Vamos. vamos falar de um tema que é muito sensível, mas é muito importante. Nós temos um amigo, nós temos um parceiro que a gente acompanha o trabalho dele, que eu posso discordar se ele for do PSB, se ele for do... Posso discordar o que for, mas eu não posso calar ele, principalmente como jornalista que é. Nós tivemos aqui no Distrito Federal algo muito incomum, uma situação totalmente atípica, que foi uma denúncia na delegacia da deputada Jane Clébia contra o jornalista Cabo Vitório. Cabo Vitório. Eu acompanhei toda essa situação, pude orientar, pude trabalhar junto ao Cabo Vitório para poder tentar, de alguma forma, garantir o mínimo de justiça nesse caso. Sim. E o que me chamou a atenção foi tudo que saiu da delegacia, todos os pedidos, todas as intenções de medidas cautelares descabidas, né, porque, principalmente nesse caso de censura, que foi o que aconteceu, o ato de censura, ela é a última da última medida a ser tomada. E nesse caso ela foi a primeira. Então, assim, para quem entende de justiça e quem entende de segurança, quem entende de delegacia, aconteceu um caso aqui que configura uma verdadeira censura. Delegado Laércio, dentro da tua experiência, por tudo que você tem acompanhado, o que você achou desse caso, né? Levando em consideração o que saiu até hoje, saiu no Migalha, saiu em algumas notícias, o que você acha que foi? Não foi censura, Vicenzo, acho que o Cabo Vitório pegou pesado, ou não, Vicenzo, realmente foi censura. Qual que é a tua opinião sobre esse caso? Veja, Vicenzo, a escola xandiniana, eu inventei essa expressão agora, tá? Xandão, escola xandiniana. Boa. Ela está fazendo história no Brasil, lamentavelmente. Nós estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas ficam se espelhando naquele ser que eu me recuso a adjetivar.
certo? Um dos... Nem sei se ele é magistrado, eu não posso chamar esse rapaz de magistrado, é ofender a magistratura no Brasil. Então, muitos aqui debaixo do primeiro grau de jurisdição estão se espelhando nas arbitrariedades praticadas por Xandão lá em cima. Então, vamos lá. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma pessoa que vem de uma origem muito humilde, lá do interior do sertão do Nordeste, e conquistei algum espaço na vida às custas de muito estudo. Não à toa fui aprovado em vários concursos públicos relevantes no Brasil, apesar da minha origem, tá certo? E me orgulho até hoje de ser uma pessoa estudiosa. Eu gosto de estudar. É claro que nesse afã de estudar muito e aprender muita coisa, a gente aprende o lado saudável do direito e da justiça, mas a gente também acompanha assustado, apavorado as arbitrariedades e toda má sorte de coisa ruim. E essa situação de censura, essa situação de afronta ao princípio constitucional da liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia. Ô, Vicenzo, eu posso não concordar com uma palavra que o pessoal da extrema esquerda fala. Aliás, para você não me chamar de radical, eu acompanho os discursos do Fábio Félix e admiro a coragem como ele defende as bandeiras dele, mesmo que sejam bandeiras absurdas. Mas ele tem que ter o direito à liberdade, ao exercício profissional, à defesa de suas convicções, mesmo que ofenda A ou B, que alguém não goste, ache que aquilo é tudo um monte de baboseira. Eu jamais vou defender essa casta de pessoas que usam o direito como vingança, como interesse privado, para perseguir, usa a justiça, que é tão sagrada para nós seres humanos, como instrumento para a defesa de interesses mesquinhos individuais. E quando esse tipo de comportamento ataca a Constituição Federal, princípios basilares da Constituição Federal, aí isso me assusta, isso me deixa apavorado. Ver um magistrado dar uma decisão daquela. Um dos princípios da magistratura que eu conheço bem é a fundamentação. Eu li a decisão dada num plantão judiciário. Que urgência havia naquela demanda para ser fruto de uma análise em plantão judiciário? Eu, como delegado de polícia, Vicenzo, quantas vezes eu me recorri ao Poder Judiciário para resolver uma prisão importantíssima. Precisava de um decreto judicial, o juiz olhou e disse, não vejo urgência nisso, aguarde-se o expediente do fórum da sua cidade, a circunscrição judiciária da sua cidade, isso aqui não é urgência nenhuma. Agora, uma situação de uma suposta injúria, de uma publicação de rede social. Uma publicação em rede social, que urgência havia para se dar aquela decisão teratológica em um plantão judiciário? Não é essa justiça que nós queremos, aquilo não é justiça. Aquilo é usar o direito para fazer a defesa de interesses escusos e privados. Agora imagina, Vicenzo, quando tudo isso sai da orquestração de uma deputada que elegeu-se com o voto de gente humilde para defender gente humilde, para defender justiça, para defender os vulneráveis, para defender o direito que o cidadão tem de ter acesso a uma justiça justa. A uma justiça justa. E eu quero dizer, Vicenzo, que ninguém pode confundir justiça com poder judiciário. Muitas vezes o poder judiciário se distancia tanto do conceito de justiça que ele deixa de ser poder judiciário para ser poder arbitrário, para defender bandeiras pessoais, interesse mesquinho. Tem juiz aí, não vou dar nome aqui, usando a magistratura para arrumar cargo comissionado para a esposa. Arrumar cargo comissionado para o filho que nunca se dignou a estudar para passar num concurso público. Então, são pessoas que estão usando a magistratura e o poder que tem na mão, o deputado distrital, para oprimir, para atropelar a lei, atropelar a Constituição e oprimir as pessoas que estão fazendo uso de um direito legítimo de se expressar, de defender suas bandeiras, de combater corrupção, de enfrentar os poderosos que acham que podem tudo porque tem dinheiro, tá certo? E a gente fica envergonhado, fica pasmo, sem acreditar no que a gente está vendo. E tanto eu estou com a verdade do meu lado, que o STJ, através de um ministro ou uma ministra, que merece ser elogiado por nós,
que representa a verdadeira justiça, corrigiu esse absurdo todo. Mandou reformar tudo. E se eu fosse o Cabo Vitório, eu sapecava a ação de dano moral nessa turma toda. Vou até te falar o seguinte, eu também li a decisão do Sim. STJ. Na verdade, assim, a gente conseguiu um negócio, um feito importante, porque a decisão do STJ, do ministro Luiz Salomão, ele inclusive também é analisado no plantão. Porque ele achou tão absurdo, tão absurdo que era aconteceu. Tão urgente corrigir essa arbitrariedade que ele entendeu que o plantão judiciário deveria entrar aí para corrigir uma arbitrariedade que era urgente a correção. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu essa decisão num plantão, mas veio uma decisão tão pesada que vai, inclusive, servir de jurisprudência para os outros jornalistas, né, que também estão sofrendo, porque não está acontecendo só com o Cabo Vitória. O Cabo Vitória foi o caso mais grave. Porque o Cabo Vitória foi tornozelado por uma ação, o Cabo Vitória, por outra ação, teve as redes sociais censuradas, mas isso está acontecendo. A Celina Leão, essa semana passada agora, processou o Brasilirônica junto comigo, por causa de um vídeo que o Brasilirônica postou meu lá, e ela processou na tentativa intimidatória, porque é isso que eles fazem, eles tentam intimidar. Agora, voltando aqui ao Cabo Vitória, por que você acredita que a deputada Jane Clébia, que também é conhecedora da justiça e da lei, ou pelo menos deveria ser, por que você acha que ela ficou tão revoltada? Porque onde há fumaça há fogo? Ou porque você acha que ela realmente se sentiu ofendida? Na sua visão. Eu acho, Vicenzo, que ela não é conhecedora nem da lei e muito menos da justiça. Ela entrou numa aventura desesperada, como, aliás, ela não está sozinha nisso. Ela tem alguns companheirinhos de ideia que fazem o mesmo. Eu sei de um caso de um jornalista famoso que foi barrado, teve uma decisão mais truculenta do mundo, impedindo o jornalista famoso de acessar o interior da Câmara Legislativa do DF. Sim, senhor. Foi colocado para segurança. Esse não entra aqui na casa do povo, porque eu não quero, porque cada vez que ele entra aqui, ele denuncia alguma bandalheira, algum mal feito que eu faço. Então veja bem, pessoas que nem essa deputada, que vivem envolvidas em escândalos e mais escândalos, praticando mal feito a cada meia hora. Aliás, parece que se elegeu já de caso pensado, porque eu nunca vi na minha vida, mais de 30 anos estudando política, uma pessoa praticar tanto mal feito em tão pouco tempo. Então entrou ali, parece que já com toda a estratégia de maldade montada. Mas eu pensava, eu até fiz o primeiro vídeo, eu falando da situação humilde da delegada, mas eu não sabia que ela era rica. Parece que ela tem muita grana, tem muito dinheiro. Não sei, eu não falo, sinceramente, Vicenzo, eu sou uma pessoa nesse aspecto extremamente ponderada. Aliás, meus algozes, meus antagonistas estão há 28 anos lutando com unhas e dentes para me descredibilizar, para me calar a voz, para me menosprezar, para diminuir a importância dos meus argumentos. Mas nunca me pegaram porque eu só falo do que eu tenho plena convicção. Eu conheço essa figura há muitos anos. Não sei questão econômica dela, eu sei que até recentemente ela era uma pessoa extremamente modesta na questão financeira. Praticamente sem patrimônio. O que eu pensava praticamente sem patrimônio. Se ela virou essa, né, usando suas palavras, se ela tem esse patrimônio aí, tem que ser investigado porque foi angariado em tempos recentes. O que eu sei é que o mandato dela é colocado à disposição da prática de maldades. E quem está falando aqui já foi vítima de uma das maldades dela e ela sabe muito bem. Mas eu confio na justiça divina. Tanto que ela está pagando caríssimo pelas maldades que ela fez comigo, com minha equipe e com uma centena de outras pessoas que não mereciam passar pelos que estão passando. Então ela, caso Cabo Vitório, revoltadinha, indignadinha, porque seus malfeitos ganharam visibilidade, inclusive no meio da população que ela disse que iria defender, no meio das pessoas humildes do Paranoá, do Itapuã, de Sobradinho 1 e 2, que ela prometeu e jurou defender lá no meio desse povo. As maldades dela ganharam enorme visibilidade e repercussão. Quem não sabia que ela é conhecida como a rainha do nepotismo, ficou sabendo.
Quem não sabia que ela usa o mandato para favorecer economicamente uma casta enorme de privilegiados porque fazem parte da família dela, ficou sabendo. Quem não sabia de outros e outros malfeitos que ela fazia tudo para esconder, ficou sabendo através do trabalho jornalístico do Cabo Vitório, ela, indignada, partiu para a forma mais covarde de você reagir. Tá? Como ela não tinha nada a oferecer a essa sociedade, dizer, não, Alice, isso é mentira, eu ajudei a sociedade nisso e naquilo, ela não tinha nada de bom para entregar à sociedade. Então ela partiu para fazer o uso da máquina pública, o uso do acesso que ela teve à justiça, ao Ministério Público, para fazer a maldade chamada censura, chamada perseguição, chamada arbitrariedade e chamado uso do poder para fazer justiça ao seu modo. A sua maneira. Então foi o medo que ela sentiu de que a cada dia mais seu malfeito se tornasse visível que fez com que ela passasse a perseguir esse jornalista. E digo mais, se não pararem essa cidadã, ela ainda vai fazer muita maldade com outros jornalistas. Agora eu vou te falar o seguinte, uma coisa eu tenho que reconhecer dela aqui. Eu preciso falar, preciso ser sincero. Ela foi tão verdadeira que ela nem desmentiu. Ela não desmentiu o Cabo Vitório, ela só processou ele. Agora, desmentir e falar, não tem. E aí vem para a última pergunta que eu quero te fazer a respeito desse tema, para eu poder, assim, é uma área que eu não domino, então vou precisar da sua ajuda. Existe ex-nora? Ah, meu amigo, no meio da falcatrua... Existe ex-nora? Meio... Porque eu não sei como é que a mulher arruma uma ex-nora. No meio da bandalha... Eu demorei pra ter... Tudo. Porque a ex-nora é a ex-namorada ou ex-mulher do filho. Seria isso. Eu não sei que diabo é isso. Eu sei que quem gosta da bandalha vale tudo. Você quer ver uma coisa? Já que você tá me provocando, eu vou te provocar. Bora. Procura saber quem é o coordenador da Regional de Ensino do Paranoá. Paranoá e Itapuã. Procura saber. Ah, é? Tá certo? Nós estamos vivendo uma das maiores crises da história da Polícia Civil no que tange, vou ser bem claro, no que tange a carência de delegados de polícia nas delegacias. Para você ter uma ideia, há uma proposta rodando aí de acabar com os plantões nas delegacias circunscricionais. Nós somos 31 delegacias circunscricionais. A metade aproximadamente são ceflagres. Em cada ceflagre dessa trabalham delegados, pelo menos 5 delegados. Estão querendo acabar com a presença dos delegados nessas ceflagres por aí e centralizar tudo aqui no plano piloto, porque nós estamos vivendo uma escassez absurda de delegado. Não tem delegado em quantitativo suficiente para trabalhar. Quem quer ser delegado, meu amigo? Não, mas não é essa dificuldade. Não é esse o ponto, não. Procura investigar quantos delegados essa deputada tirou da linha de frente do combate ao crime, tirou das delegacias, a maioria deles trabalhava lá no fronte. Ela pega esses delegados que já estão em escassez, arranca das delegacias e espalha por aí nos cargos que convém a ela, para serem cabos eleitorais de luxo, super qualificados, com salários razoáveis, para fazer campanha político-eleitoral para a deputada. E eu desafio você a fazer uma investigação séria e levantar quantos são esses delegados. Estou com a verdade, amigo Vicenzo. Eu gostei. Eu estou com a verdade. Isso é um elogio. Estou lhe desafiando Gostei. a apurar esta situação. Estou lhe dando um fato, lhe dando nomes, lhe dando circunstâncias e dizendo, você como jornalista independente, como uma pessoa que não tem rabo preso, não recebe mesadinha do GDF, não está com cabresto de A e B, porque a grande imprensa não fala sobre isso, irmão. Não fala. A grande mídia em Brasília está toda ela acabrestada pelas verbas publicitárias do GDF. Então não pode tocar nessa pauta. Eu sou o delegado Laércio. Eu não tenho mordaça. Eu não me vendo. Eu não tenho preço, eu tenho valor. É diferente. Ó, tua mulher tá ali já olhando preocupada com você, não ó. Não tem problema. Tu vai apanhar quando chegar em Posso casa. apanhar bicho. dela, mas não dos picaretas. Posso Eita. até apanhar dela, mas não dos malandros que se favorecem do cargo público, das verbas públicas, do orçamento que deveria ser destinado ao cidadão para defender interesses estritamente pessoais e eleitoreiros. Agora, esta realidade, Vicenzo, ela vai aparecer forte nas urnas
no ano de 2026. Não só dessa deputada que é a rainha dessa tramóia toda, dessa trapicolagem toda, mas outros traquinos que hoje estão lá ombreando com ela nesse tipo de coisa, também vão ter essas situações expostas e vão perseguir as pessoas que têm coragem, dignidade, honradez para denunciar esse tipo de patifaria, porque não é isso que nós queremos na política no Brasil. Nós não queremos na política do Brasil ostentadores, jatinho para lá, jatinho para cá, resort para lá, resort para cá, viagens internacionais pagas com dinheiro que poderia estar indo para a saúde, falcatruas, nepotismo, favorecimento pessoal. Você que defende os princípios constitucionais, aonde está o princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da eficiência? Eu gostaria que o Ministério Público, viu, MPDFT, fizesse uma investigação tendo como pano de fundo apenas o princípio da eficiência. Foi você, Vicenzo, que denunciou uma série de situações onde indivíduos sem nenhuma formação, sem nenhum preparo técnico, sem ser submetido a nenhum crivo de avaliação da sua capacidade profissional, estão aí usufruindo de cargos elevadíssimos, com altíssimos salários, e que, na verdade, Vicenzo, isso disfarça o pagamento de cabos eleitorais de luxo com dinheiro de quem? De quem é o dinheiro que paga essas centenas de cabos eleitorais de luxo que saem por aí dizendo que fulana é linda, é a melhor deputada, Beltrano é o mais trabalhador dos deputados, saem fazendo aí essas campanhas caríssimas às custas do contribuinte, fazendo marketing pessoal para esse tipo de político inescrupuloso que deixa de destinar os recursos públicos para onde interessa, se usufrui dessas verbas, se apropria desses recursos em interesse estritamente pessoal. Então, gostaria que o Ministério Público do DF tivesse um olhar para esse tipo de corrupção velada, corrupção camuflada, que não estou dizendo todos, pratica à luz do dia, à vista de todos, desafiando o Ministério Público, desafiando polícia, desafiando justiça. Pronto, falei. E você que está acompanhando esse podcast aqui poderoso, nós vamos partir para a parte do café quente, café frio. Opa, café mas só quente, fazendo o café coro frio. do que você falou também aqui sobre a imprensa e a mídia comprada. Os portais de notícia, grande maioria, não todos, é claro, todos eles têm as verbas de mídia, recebe dinheiro do governo. E aí, quando você recebe dinheiro do governo, você acaba perdendo de uma forma ou de outra a independência. Mas, graças a Deus, delegado Laércio, nós ainda temos jornalistas e portais independentes. Infelizmente, o governo, de alguma forma, tem tentado censurar. Eu vou citar o exemplo aqui do Brasília Irônica, que foi processado pela vice-governadora Celina Riborne, processo junto comigo por causa do meu vídeo. De novo você ofendendo o bebê Riborne. Vai passar esse O dia que você comprar um bebê Riborne vou comprar. pra você, pra sua patroa, Pois eu vou comprar. aí você nunca mais vai atacar os bebês Riborne eu vou comprar. Com esse nome absurdo. Vou comprar um bebê Pronto. Reborn e vou botar o nome de Fica a Celina. dica, fica a dica. Vou botar Celina. Vai botar o nome de Celina na bebezinha? Celina, então Celina. vai comprar uma menininha Reborn. Vou comprar e uma botar bebê o Reborn. nome de... Celina. Celina. Mas não vai pegar, mas sua esposa não vai ficar meio... Não, é uma homenagem Contrariada, pra... não. É uma homenagem, é uma forma de homenagear, né? É uma homenagem. Mas assim, teve esse processo contra o Brasília Irônica e contra mim, da Celina Leão. Eles tentaram impedir o Ceilândia Muita Treta de gravar uma matéria dentro de uma escola pública. Eles processaram o Taguatinga da Depressão, o administrador de Taguatinga lá, como é que é? O Bispo Renato. Bispo Renato. Processaram o Taguá da Deprê. Nós tivemos a Renatinha, do blog do Cafezinho, exonerada. Nós tivemos uma série de medidas que configuram ato de censura. Nós estamos fazendo isso, nós estamos falando da capital do Brasil. Qual que é a mensagem que nós vamos passar para o resto do Brasil? Se isso acontece aqui, você imagina lá no interiorzinho, lá perto de onde você nasceu, Pernambuco. Então é muito difícil. E partindo agora, né, depois desse clamor e desse desabafo, partindo para a parte mais legal. Você deu sorte que a gente ainda não tem o equipamento. Já até falei com o Pizan, que a gente vai trazer aqui o... Pizan é o comandante. É o comandante ali, ó. Opa! Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer... Você já viu aquele Big Brother que tem os batimentos na tela?
Com certeza. Eu quero botar aqui para a pessoa botar o batimento na tela para a gente começar o café quente e café frio. De forma bem resumida, Me explica aí como é que é esse tal de café quente. Para você que está aqui, para o pessoal que está atendendo, tá acompanhando em casa, para você entender direitinho. Café quente, né? Você vai dizer se você daria o café quente ou frio e por quê. De forma bem resumida, né? Café quente é para quem você acha que fez uma política legal, que fez alguma coisa legal pelo Distrito Federal, pelo Brasil. E café frio para quem você acha que não fez, que não é bom ou que não tem trabalhado de acordo com o que o Distrito Federal precisa e merece. Beleza? E tem que ser café quente, não pode ser morno, por não exemplo? Não pode, porque a palavra de Deus diz Apocalipse. Porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Então, morno não cabe não aqui. Serve. Ou é quente ou é frio. Então, sapeca. Então, nós vamos lá. Delegado Laércio, você daria o café quente ou frio para a deputada Jane Kleber, por quê? Que pergunta descabida, meu bom amigo Vicenzo. Vai responder. Como é que uma pessoa dessa... Deixa eu falar uma coisa agora, se você me permitir. Claro, primeiro café quente ou frio pro corte? Claro que é gelado. Gelado. Aliás, eu vi uma postagem sua que me surpreendeu e eu queria sua permissão para comentá-la. Manda ver. Você falou sobre a história de vida dessa cidadã. Você sabia que as origens dessa cidadã é no interior da Bahia? Criada praticamente sem a figura paterna, origem humilde, trabalhou na Secretaria de Saúde, trabalhou na Secretaria de Educação, ou seja, duas áreas extremamente importantes para a sociedade. Aí uma pessoa dessa... Quando que ela passou no concurso de delegada? Delegada? Desconheço. Estou falando é delegada, de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, mas a Jane não é delegada, pô? Passagem, né? Então, veja, Vicenzo, você fez um comentário extremamente feliz. A pessoa pega toda a sua biografia e mercantiliza a sua própria história. Rasga uma história que era para ser uma história de superação, uma história de vitória, para poder entrar em qualquer reunião de pessoas humildes, olhar para um garoto ali de 5, 8, 10 anos que está sonhando em ser um delegado, sonhando em ser um professor e dizer, olha, eu consegui, você pode. E a pessoa pega toda uma trajetória dessa que poderia servir de referência para o Brasil, né? Eu sou um defensor da cultura negra, da cultura preta, das raízes africanas, acho linda a história do povo preto, né? Navio negreiro, sofrimento, superação, vencer as adversidades sociais e culturais, se tornar ocupante de um cargo de deputada, em vez de tornar-se uma pessoa referência nacional nisso. Não sei se você sabia, Vicenzo, mas eu acho que você sabe, o Brasil tem poucos deputados realmente negros. Verdade. Tem muitos pardos. Ainda mais mulher. Ainda mais mulher. Então, rasgar tudo isso por pura ambição, por pura vontade mercenária, de dinheiro, de poder pelo poder. O que justifica você exercer o poder se não for em favor de quem te constituiu? Como é que a mulher negra lá do Paranoá, lá do Itapuã, vai olhar para essa deputada e entendê-la como uma referência? Vai ver como uma referência negativa. Pegou o mandato para pisar, para oprimir, para se empoderar e transformar esse poder num proveito próprio. Sabe? Nunca leu o princípio da impessoalidade que está estampado no artigo 37 da Constituição Federal, pegou quase 30 familiares, gente até que nem gostava dela, que eu sei, que eu sou informado, gente que nem votou nela, gente que nem fez um A pela eleição de deputada dela, que até fez força para que ela não fosse eleita, mas como tinha vínculos de parentesco, de sangue, de proximidade familiar, ex-marido, ex-nora e não sei o quê. Ei, para. Isso é tudo, Vicenzo, que eu passei a vida combatendo. O poder pelo poder, a ganância desenfreada. Eu sei que eu não vou ter outro mandato, é só esse, então é tudo para mim, para os outros nada, para a sociedade nada. Você acha que não tem outro mandato até pra gente passar pro Claro próximo? que não tem outro mandato, lógico que não. Isso aí é voo de desespero. Vai, traz tudo. Delegado Laércio. Pronto, fala. Você daria o café quente ou frio? Pra quem? Para o secretário de Segurança, Sandra Velar, por quê? Para
Pô, tu tá de sacanagem comigo, Vicenzo. A minha assessoria tá pra pular no meu pescoço ali. Porque a Polícia Federal do Brasil, e eu posso falar porque eu já viajei pra fora muito, é uma referência maravilhosa pro Brasil. Você sabia disso, Vicenzo? Você chegar em qualquer país do mundo, conversar com uma pessoa informada, falar em Polícia Federal do Brasil, caraca, que instituição séria, comprometida com a sociedade. Não é polícia de governo, é polícia de Estado. É polícia republicana, defensora dos princípios constitucionais que são mundiais. E café frio, então? Certo? É café gelado, irmão. Outra coisa, me dá uma iniciativa efetiva em favor da segurança pública da capital que tenha partido da genialidade desse cidadão, que seja fruto do esforço dele, da dedicação dele, né? Aliás, ele combina em tudo com o governo ibanês. Em tudo. Ele gosta de viajar, ele gosta de boa vida, arregaçar as mangas. E lá naquela quebrada, lá no Itapuã, se solidarizar com aquela mãezinha que teve um filho de 10 anos de idade estuprado por um monstro. Levar lá para ela a certeza de segurança, a certeza de responsabilização do delinquente, né? Trazer tecnologias de fora para fortalecer, para enrobustecer a segurança do Distrito Federal, lutar pela valorização das carreiras da PM, da Polícia Civil. Ei, não é café frio não, irmão. É café gelado, café do Ártico. Tá. Vamos lá. Delegado Laércio. De novo, vem outra pancada aí. Daria o café quente ou frio? Pra quem? Para o ex-senador Regufe, por quê? Ex-senador Regufe. Gostei disso daí, Vicenzo. Olha só. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Exerço profundamente o meu direito de criticar, principalmente quem está ocupando cargos relevantes de Estado. Certo? Você falou aí sobre o secretário de Segurança Pública, falou sobre essa deputada que eu me recuso a continuar falando dela e de outras figuras aí, tá certo? Então, nós usamos o direito constitucional de criticar, de falarmos aquilo que às vezes as pessoas não querem que sejam faladas, revelar coisas que as pessoas não querem que seja dita e a gente corre o risco até de sofrer perseguição. Mas a vida inteira eu sofri perseguição e não é agora que eu vou me esconder, que eu vou me acovardar. Dentro desse contexto, nós estamos sempre colocando os políticos como uma casta que deve ser criticada, que dá motivo para a crítica. E a sociedade, às vezes, é levada a entender que só tem político bandido, que só tem político oportunista, que só tem político perseguidor. Isso não é verdade. E eu posso te agradecer e usar esse exemplo aí do Regufe, que eu gostaria muito de ter ele no meu ciclo de amigos, como uma dessas exceções, que com todo o histórico de vida pública que tem, nunca usou do cargo para mandar namoradinha para o estrangeiro, nunca usou do cargo para pegar 30, 40 parentes, botar debaixo do braço e dizer agora todo mundo vai ganhar muito dinheiro às custas do poder que eu tenho. Então, para ele, para Antônio Regufe, café quentíssimo, pegando fogo. Vamos. Arruma mais um aí de café quente, que eu tô falando de por quê? Esse aqui é café quente, pô. Então fala de café quente, você só bota na eu minha, não sei, nos meus peitos café gelado. Eu tô perguntando, quem vai dar o café é você. Mas me ajuda, pelo amor de Deus. Não, vou botar aqui as pessoas aqui que eu acredito que ocupam funções importantes ou que tiveram participação importante na política. Essa eu acho que você vai dar café quente. Pronto, Deus ajude, já me ajuda, Jesus. Não, é o penúltimo, Vamos. Delegado Laércio, você daria o café quente ou frio para o atual presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, e por quê? Para, Vicenzo, tu tá de sacanagem comigo, porra. Tu quer me sacanear. Café quente ou frio? Delegado, como é o meu amigo Cabo Vitório? Ele é polícia civil, pô, não é policial civil? Calma, Cabo Vitório já sofreu a perseguição que sofreu porque expôs os casos de nepotismo da deputada. Tu vem com isso aí, pelo amor de Deus, para, vamos falar de coisa séria. Esse cara, eu conheço esse cara há muito tempo. Uma assembleia, vou falar. Pode vir perseguição que vier, meu irmão. Eu ainda confio em parte do Poder Judiciário. Esse cara que você acabou de mencionar aí chegou numa assembleia de policiais civis. Policiais civis, a categoria dele. Agentes de polícia, predominantemente agente de polícia que é a mesma carreira dele. E ameaçou. Ameaçou puxar arma.
bater, fazer e acontecer, porque um policial civil sério, um verdadeiro policial, e não esse tipo que envergonha a categoria, ousou discordar de uma opinião dele. Ameaçou o policial, isso está gravado em vídeo. Esse cara é mais um perseguidor. Se você não tiver alinhado com a espécie dele, com o gênero, ele não é um dos que autorizou a compra do Banco Master? Ei, esse cara é linha de frente da turma desse governo que tá aí, meu irmão. Perguntar a mim se eu vou dar café quente para esse cara, para. O meu sonho é com a sociedade justa, onde tenha justiça, onde o Ministério Público seja efetivo, pontual, presente, responsabilizador desse tipo de gente. Mas jamais quente ou café frio? quente. Jamais café Eu quente. preciso do corte. Café gelado de 3 dias. Café gelado. Agora o último, mais polêmico de todos. Agora eu quero ver. Você já me Vou até lascou estralar mesmo, aqui, ó. você já me lascou todo. Vamos Eu vou até embora. estralar, que a tua mulher até saiu aqui, ó. Meus assessores já debandaram. Amanhã, se o delegado Laércio aparecer com o olho roxo, você faz a mulher dele. Vamos lá. Café quente ou frio? Delegado Laércio. Café quente. Mas me coloque um nome que seja surpresa, porque você só tá colocando o nome aí que bateu Vamos hoje. ver, Pô, vamos qualquer ver. ser humano normal daria café gelado pra essa turma Esse que você tá me é o mais jogando no polêmico. peito. Esse não tem como. Esse é o mais polêmico. Vamos. Esse aí você vai. Eu acho que vai dar café quente. Tomara, Não sei. pelo não amor sei, de Deus. Não sei. Vamos Você ver. só tá me lascando. Delegado Laércio. Você daria o café quente ou frio para esse que vos fala, Marco Vicenzo, e por quê? Ah, você agora foi malandro. Graças a Deus, Jesus. Vicenzo, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu nunca tive característica de adulador. Aliás, muita gente diz que se eu fosse um bajulador, eu estaria muito bem, estaria do lado dos poderosos. Era secretário de Segurança Pública. Quem sabe, ou coisa melhor, ou coisa melhor. Eu não tenho característica de adulador. O Brasil está carente de pessoas corajosas. Pessoas que tenham a coragem, a dignidade de remar contra a maré. De dizer não quando todo mundo diz sim. De se calar quando o mais confortável é bater palmas. Você poderia hoje, com a projeção que você vem ganhando na mídia e no seu trabalho, tá ali facilmente do lado do poder, usufruindo de todas as benesses que ele pode te trazer, como fez a maioria dos que você me perguntou se eu dou café quente ou café frio aí. A maioria fez essa escolha, a escolha cômoda. Aliás, o caminho da corrupção é uma porta muito aberta. Você viaja, faz viagens internacionais, faz tratamento de estética, emprega a família toda, viaja de jatinho pra cima e pra baixo, frequenta resorts, tem decisões do Supremo pré-fabricado, já pronto para te entregar favoravelmente. Então, a porta do que não presta é muito larga. Você escolheu a porta estreita da coragem, da combatividade, de ser a voz dos milhares de cidadãos aqui do DF, porque se fosse do Brasil, você seria a voz de milhões e não de milhares. Você nunca parou para pensar quanto cidadão, trabalhador, pagador de imposto gostaria de ter o teu espaço midiático para falar o que você fala? Ele não tem a oportunidade. Então, a coragem que você tem, o trabalho que você faz no Distrito Federal, batendo de frente com os mais poderosos de Brasília para defender o cara que não tem voz, pra mim merece café quente. Pronto, falei. Obrigado. Tá vendo? Falei que era polêmico, mas você dá café quente. Delegado Laércio, nós vamos partir para encerrar. Acabou café quente, acabou, café frio. acabou café quente, café frio. Pra gente caminhar para encerrar, você tem alguma coisa que você acha importante de passar uma mensagem pro público que tá te assistindo agora, para poder fazer aquele encerramento, mas também pra gente poder tentar criar uma reflexão em quem tá em casa. Agora é a hora. Olha para aquela câmera e manda ver. Com certeza. Olha só, Vicenzo, eu estava falando que a sociedade brasileira ela tem a cultura de criminalizar a política. O imaginário de que todo político é um bandido, é um oportunista que só está ali como um ave de rapina, como um urubu, pronto para jogar as garras e se favorecer e favorecer os seus. O cidadão brasileiro tem a consciência, às vezes, de que não vale a pena debater, não vale a pena se envolver. Até falam, futebol e política não se discute.
E é isso mesmo que a política brasileira... É nisso que a política brasileira está jogada. Você pega um universo de 24 deputados distritais, 15 colocaram a digital dizendo: pode fazer a bandalheira, pode jogar os bilhões do Distrito Federal na lama, afinal de contas estão sobrando. Então a sociedade tem razão de dizer que os políticos brasileiros não nos representam. Mas nós não podemos desistir do Brasil. Nós não podemos nos calar, ser mais um. Ser mais um desses aí que está lá só para ser o próximo a se dar bem e a meter a mão no alheio. Então, enquanto tiver pessoas de coragem, pessoas que não se vendem, pessoas que não curvam a cabeça para o que é mais cômodo e mais favorável, nós vamos estar na luta. Existe um percentual enorme de brasileiros e brasileiras que querem uma renovação nesse quadro, que querem uma virada de chave, que querem dizer não para essa corja de oportunista e corrupto e colocar dentro da política brasileira pessoas sérias, corajosas e que defendam bandeiras sérias. E não adianta dizer que não existe, porque eu, estudioso da história como sou, eu poderia passar a noite aqui te dando nomes de grandes brasileiros, de grandes políticos que não se venderam. Olha JK, olha a obra de JK, olha Getúlio Vargas, e tantos outros. Aliás, deputados, senadores, governadores de estado que não transformaram seu trabalho em mercadoria, que não mercantilizaram a atividade política e a atividade pública. Então, você, cidadão que está em casa, faça essa reflexão. Quando chegar a sua hora de dar a sua decisão, de colocar na urna o seu voto, lembre-se que urna não é pinico. Diga não para essa corja de oportunista que tem aí e faça uma opção clara, franca, a pessoas que ocupem o espaço de poder para exercer o poder com humanidade, com dignidade e não com corrupção. Rapaz, tô quase votando nele, só porque não é época da eleição, viu? Gostei da mensagem. Eu não vim aqui pedir voto. Não, até porque a justiça e o direito não aceitam isso. Agora vou te... nem era pra perguntar, mas vou perguntar duas coisas aqui. Pra você responder em 15 segundos. Pergunte. Eu vi teu nome na nominata do PRD e tô doido pra você ir pra lá. Bora? Infelizmente, amigo, lamentavelmente essa é uma informação equivocada. Meu nome não está na nominata do PRD, até porque joguei verde pra ver Vossa se caía, Excelência está lá, Vossa Excelência está ver se lá, colava. e eu seria um maluco se eu fosse ele enfrentar nessa batalha. Eu sou pré-candidato ao Senado, porra. Bora pra lá, vou te convencer. E a segunda? Essa aqui é mais fácil. Essa aqui é mais fácil. 10 segundos pra você responder. Tim Vicenzo ou Tim Miranda? Nesse jogo eu não entro. O meu jogo é mais pacífico, é mais tu não vai moderado. Torcer pra mim na lógico luta. que se essa loucura acontecer... Não é loucura não, tem que valorizar o esporte. Eu vim da luta. A cultura da luta tem que ser implementada aqui. Entendi. Bom, de qualquer maneira, é óbvio que é Vicenzo. Até porque a história de vida do seu oponente não o credencia a receber a minha torcida. Pronto, falei. Eita, que bicho polêmico. Eu vou ter que trazer ele em outro podcast, viu, Pizan? Vou ter que marcar pelo menos um podcast com ele aqui. Olha, rapaz. Delegado Laércio, obrigado. Era pra eu ficar pouco tempo, mas eu não consegui. Conseguiu? Não consegui. Foram quase 2 horas. Cara, era pra eu ter adiantado. Eu queria adiantar, mas o papo foi ficando bom e deu certo. Agradecer a tua participação, a tua presença, o calibre do podcast foi muito elevado. Tenho certeza que a gente passou muita informação, muito conhecimento e muito bastidor para quem gosta de acompanhar. A polêmica é a irreverência e a ousadia dos cortes que a gente faz. Eu acho importante para a gente poder despertar e alertar as pessoas. Claro. Mas eu acho também importante a gente deixar o espaço aberto para quem foi citado aqui, quiser vir aqui participar. Vem aqui, vem me contradizer, vem contradizer direito de o resposta. Delegado Laércio. Eu acho que a democracia é isso. A gente falou de forma respeitosa de todo mundo aqui e usou o nosso direito, como você falou, do jus criticandi. A gente tem o direito de criticar. E é como eu sempre digo, exijam os seus direitos, mas cumpram os seus deveres. Eu, Marco Vicenzo, pelo direito do povo. Caraca, bicho, era pra eu ter ido embora, mas não deu não. Desligou? Era pra eu ter